porque desaparecem aviões e navios no Triângulo das Bermudas. Mais de 100 navios e aviões desapareceram, desde o final da Segunda Guerra, entre o arquipélago das Bermudas, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, e a cidade de San Juan, em Porto Rico. Os limites dessa região formam um triângulo imaginário sobre as águas do Mar do Caribe que há séculos desperta temores. Ainda assim, a fama do Triângulo das Bermudas como cenário de fenômenos inexplicáveis cresceu mesmo a partir de dezembro de 1945, quando 5 aviões da Marinha Americana sumiram sem deixar vestígios. As especulações sobre o incidente e a lembrança de casos semelhantes deixaram muita gente curiosa e logo a mídia passou a explorar o assunto em livros, filmes e programas de TV. Publicado em 1974, o livro O Triângulo das Bermudas, do escritor americano Charles Berlitz, vendeu 20 milhões de exemplares levantando hipóteses como a de que naves alienígenas teriam sequestrado as embarcações desaparecidas no local. Como o interesse popular crescia, os cientistas começaram a levar o assunto a sério, buscando uma resposta plausível. Uma das teorias que hoje tem certo crédito no meio científico culpa o gás metano, presente no subsolo oceânico do Triângulo, pelos mistérios. A liberação do metano reduz a capacidade de flutuação de um navio e pode afundá-lo, diz o físico Bruce Denardo, da Escola de Pós-Graduação Naval de Monterey, nos Estados Unidos. Além do risco de naufrágio, o gás também provocaria explosões ao atingir a atmosfera. Por ser uma forma bruta do gás de cozinha, o metano pode entrar em combustão com a faísca de um motor de barco ou avião, afirma o geólogo Carlos José Archanjo, da Universidade de São Paulo USP. Essa teoria, porém, está longe de ser uma unanimidade. Para vários especialistas há muito exagero em torno do assunto. Fenômenos bem mais comuns, como tempestades, explicariam boa parte dos naufrágios e muitos podem ter ocorrido longe da área. Em 1975, no livro The Bermuda Triangle Mystery, Solved Mistério do Triângulo das Bermudas, solucionado, inédito no Brasil, o ex-piloto americano Larry Kush mostra o trabalho de meses de investigações sobre vários incidentes e conclui que os aviões desaparecidos em 1945 caíram no mar por causa da simples falta de combustível. De qualquer forma, as histórias sobre o Triângulo ainda impressionam. A catarinense Eloisa Schurman, matriarca da família que deu a volta ao mundo em um barco entre 1984 e 1994, navegou pela região com o marido Wilfredo em 1978 e não tem boas lembranças. Quando entramos no arquipélago das Bahamas, uma forte tempestade se aproximou. De repente, vimos um redemoinho de água vindo em nossa direção. Imediatamente mudamos de rumo e fugimos daquele lugar. Gás suspeito. Alguns cientistas supõem que o metano pode explicar o mistério. 1. No subsolo oceânico do Triângulo, há metano estocado como hidrato gasoso, em estruturas como cristais de gelo. O movimento das placas tectônicas muda a pressão e a temperatura das profundezas, transformando esse hidrato em gás. 2. O gás de metano sobe para a superfície em forma de bolhas e reduz a densidade da água, fazendo com que os barcos percam sustentação e afundem. 3. As bolhas também podem liberar o gás na atmosfera e a faísca do motor de um avião que passe pelo local nesse momento seria suficiente para provocar uma explosão. Um mistério de séculos. Região do Caribe é cenário de fatos estranhos desde antes da era cristã. 500 a.C., pesadelo fenício. Os fenícios, civilização de exímios navegadores que surgiu onde hoje fica a Síria, temia monstros que se moviam num oceano de algas. Hoje, há especialistas que veem nisso uma indicação de que eles teriam chegado ao Mar de Sargassos, área infestada de algas que se estende sobre o Triângulo. Século XV. Os sustos de Colombo. O navegador Cristóvão Colombo também temia essa parte do Mar do Caribe. Em seu diário de bordo, ele menciona estranhos acontecimentos no local,
como o mau funcionamento de sua bússola e a presença de luzes emergindo do oceano. Século XVIII. Primeiro naufrágio. Em 1790, o barco do espanhol João de Bermúdez afundou na região, mas ele conseguiu chegar a uma ilha que chamaria de Bermudas, por causa de seu sobrenome. O navegador não só esteve num dos primeiros naufrágios registrados no Triângulo, como ainda batizou o arquipélago. 1945, o caso mais polêmico. 5 bombardeiros torpedo, da Marinha Americana, decolam de Fort Lauderdale, na Flórida, e desaparecem com 14 tripulantes a bordo. O incidente do chamado Voo 19, seu número de controle no tráfego aéreo, tornam a região mundialmente famosa como local de sumiços misteriosos. 1951, gigante desaparecido. Um avião cargueiro C-124, da Força Aérea Americana, deixa de ser registrado por radares ao sobrevoar o Triângulo. Considerado um dos maiores aviões de carga do mundo, ele levava 52 tripulantes. 1963, rotina de sumiços. O navio cargueiro Marine Super Queen, de 425 pés, 129,45 metros, desaparece com 39 homens a bordo. Nenhum sinal de socorro foi emitido e o navio jamais foi encontrado. 1972, o último caso. O desaparecimento do cargueiro alemão Anita, de 20 mil toneladas e com 32 ocupantes, foi o último acontecimento misterioso do Triângulo a ter grande repercussão em todo o mundo.